Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa palestra pública do Centro Espírita Bezerra de Menezes, pelo canal do YouTube. Farei a leitura do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, Renovação Necessária. Não extingais o Espírito. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não estava dizendo que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor, e somente a custo abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior, é necessário, portanto, não nos asfixiarmos os germes da vida edificante, que nascem todos os dias no coração, a influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos. O que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Então, agora faremos nossa prece inicial. Mestre, amigo Jesus, graças te damos pelas oportunidades que são renovadas a cada dia, a cada amanhecer, na nossa caminhada terrestre, que possamos, Senhor, aproveitar tudo de bom que o Senhor nos oferece a partir dos seus ensinamentos benditos. Que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos em humanidade neste momento e que nos fortaleça a compreensão para os ensinamentos da noite de hoje. Permaneça conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então, agora, teremos a palestra Os Efeitos da Lei de Amor, com a nossa irmã Cídia Gomes. Seja bem-vinda, Cídia. Obrigada, Luzia. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, né? Sempre com muita alegria que a gente se reporta neste canal, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, né? Dando continuidade à programação de palestras públicas, agora nesse período, de forma virtual. E na noite de hoje, nós estaremos falando sobre os efeitos da lei de amor em nossos corações. Lei essa que foi nos ensinada por Jesus, né, e que Kardec sempre nos fala que o amor é a essência divina de todos nós. Do primeiro ao último ser humano, nós temos, né, essa essência no fundo de nossos corações.
né, que é uma centelha, que ela está em nossos corações, mas como desenvolver, né, essa centelha em nós, como conseguir colocar, empregar, vamos dizer assim, o amor do Cristo, né, se não através das ações benéficas, né, de pessoas bondosas, cujo amor está sempre a nos contagiar, vendo, né, o exemplo do outro, né, e a gente sabe que até para aqueles mais rebeldes, né, o tempo e até as experiências muitas vezes dolorosas fazem desabrochar esse amor nos corações mais rebeldes, né. Nós sabemos que a reencarnação ela tem um papel importantíssimo para a lei do amor. A nossa existência, ela é a oportunidade sagrada, aonde encontramos na nossa vida espíritos, seja no nosso lar, seja nas nossas, aonde nós convivemos, né, que nos dão essa oportunidade de exercitarmos, né, essa lei, né, como um instrumento de burilamento em nossos corações. Então, a reencarnação ela é uma bênção de Deus, através do qual se reúnem os inimigos, muitas vezes, do passado, numa mesma família, aonde a gente vai encontrar pessoas que pensam de forma tão adversas e que aqui vieram a fim de mutualmente se ajustarem diante dessa lei de amor. Né? É a oportunidade que Deus nos dá, nos concede de fazer o bem, né? A quem tenhamos feito o mal, né, no passado. Então, precisamos compreender, né, que não só nos círculos da nossa família, não só nos parentes mais próximos, não só nos amigos, nós podemos colocar em prática a lei do amor. Né? Jesus nos ensinou o amar ao vosso próximo como a vós mesmo, né? Primeiro a nos amarmos e a amar o nosso próximo. E ele não estabeleceu limites para isso, né? Para esse amor, ao contrário, né? Ele simbolizou no próximo a humanidade inteira, né? E Kardec sempre nos fala quando está nos falando sobre o efeito da lei do amor, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, né, ama ao próximo como a si mesmo, né, ele nos diz que para praticar a lei do amor, como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar, pouco a pouco, indistintamente, todos os vossos irmãos. Todos os nossos irmãos significa toda a humanidade, somos todos filhos de Deus, somos irmãos, né? Então, todos os nossos irmãos, né, significa exatamente toda a humanidade, né? E assim, a gente sabe que a felicidade a gente não vai conseguir nesta vida, né? E que não vamos conseguir amar em plenitude numa vida só, né? Mas que a gente vai se reajustando, vai se ajustando a essa lei. E que mais cedo ou mais tarde, todos nós, né, conseguiremos praticá-la. E que a doutrina espírita, na verdade, contribui para que essa lei seja claramente compreendida em nossos corações, que ela seja rapidamente sentida em nossos corações. E que, embora esses corações sejam endurecidos, né, o coração do homem, os nossos corações sejam endurecidos, isso não constitui um obstáculo à implantação da lei do amor na Terra. É porque esse endurecimento é temporário, né? O verdadeiro amor, quando o verdadeiro amor surge, o coração humano cede, né? Porque vê que é só através dessa experiência, só através dessa vivência que nós iremos adquirir a caridade, a humildade, a paciência e todas as demais virtudes, né, que a lei do amor nos inspira. Então, mesmo sabendo que a Terra é um orbe, né, em provação, e que existem aqui muitas dificuldades para a prática dessa lei, todos nós um dia teremos o coração purificado por este sagrado amor, né, e que também veremos praticada, seja nessa ou em outra existência, essa sublime lei, né. E assim, o que é que nós devemos fazer, então, para nos ajustar a essa lei? Né? O primeiro passo, a gente vai ver que é tolerar os que convivem conosco, mais próximo, né? Buscando sempre perdoar quem nos ofende, mostrando a outra face, como Jesus nos ensina, né? Auxiliando o próximo na medida de nossas possibilidades, né? E atendendo fielmente ao chamado de Jesus, nessa máxima tão maravilhosa do amai-vos uns aos outros.
né? Então, e lembrar também o que o Evangelho nos diz, né? Que não é só deixar de fazer aos outros aquilo que não quer que lhe faça, mas também fazer ao outro tudo aquilo que gostaria que o outro nos fizesse, né? Então, dar o primeiro passo, começar, né, por nós mesmos a buscar plantar em nossos corações, através de nossas atitudes, né, esse exercício do aprender a amar, né? Tem um livro chamado Estratégias do Amar, de Joedla Rodrigues de Lima, que ela nos fala de estratégias, de o como fazer, né? Porque tudo na vida necessita que a gente busque, através da disciplina, exercitar aquilo que a gente, as virtudes que a gente precisa aprender, né? Então, assim, o amor, ele exterioriza, assim, nossas vidas de mil formas, né? Mas essas formas são sempre forças aglutinadoras, forças de comunhão, de respeito, sentimento que precisam ser resgatados como sagrado em nossas vidas, né? O amor, ele permeia toda a experiência do cristão. Ser cristão já é amar, né? Amar aos outros, né? Como nós já colocamos aqui que Jesus nos ensinou. E amar Jesus significa vivenciar os seus ensinamentos, né? E deste modo, fica fácil a gente concluir que o amor é o principal veículo para o projeto de Jesus em nossas vidas, né? Em consonância, claro, com o projeto de Deus, né? E para que a gente possa ter êxito, né, como espíritos imortais. Mas nós temos essa dificuldade, nós não sabemos amar ainda o diferente, né? Nós amamos os iguais. Nós amamos, muitas vezes, nos períodos de calmaria, nas turbulências, né, nossas emoções, elas ficam desgovernadas e bloqueiam a ação do amor. E com isso, muitas vezes, nós perdemos a chance de conhecer a eficácia dessa lei, né? Agimos assim porque somos ignorantes, né? Não temos ainda a consciência plena do que significa o amor em nossa vida, né? E essa ignorância, ela é gerada por uma imaturidade espiritual nossa, né? E este livro, Estratégia do Amar, ela nos traz exatamente essas 4 estratégias para que a gente possa fazer essa experiência, deixando do lado a nossa ignorância, né? E dar pequenos passos ou primeiros passos para superar essa ignorância, buscando, né, refletindo nessas estratégias, né, que seriam o cuidado, a cooperação, a compreensão e a compaixão, né? Então, assim, a primeira delas é o cuidado, né? Nós sabemos que amor pressupõe a união com o outro, né? Que amar é sempre uma abertura ao outro, né? E o cuidado é uma das principais ações propiciadoras do amor, no sentido de que esta atitude cria laços entre os envolvidos na ação, né? Falar de cuidado também pressupõe reconhecermos nossa ligação com o outro, né? O outro enquanto ser humano, o outro enquanto alguém que tem uma trajetória evolutiva, ou crenças ou valores que são diferentes do nosso, né? Então, esse respeito que a gente precisa ter ao outro, acolhendo como ele é, né? Reconhecendo que o cuidado é uma atitude através do qual o amor desabrocha e se desenvolve, né? Isso lento e continuamente em nossos corações. Então, não há melhor lugar para o cuidado do que na relação familiar, né? É por isso que nós compreendemos a estratégia da espiritualidade, de reunir, mesmo lá, espíritos que precisam desenvolver uma relação de afeto e respeito. E é exatamente no cuidado que essa relação se inicia, né? Porque esse cuidado faz brotar o amor dentro de uma perspectiva de respeito às individualidades familiares, né? Nas responsabilidades de cada um, no dia a dia, né? Sempre buscando a mãe que cuida dos filhos, o pai que cuida dos filhos, os filhos que cuidam dos pais quando esses necessitam, e nessa troca tão sublime, né, nós vamos estabelecendo essas relações de cuidado, né? A segunda estratégia do amar é a compreensão, né? A compreensão é considerada como a faculdade de percepção da realidade do outro, né? Compreender vai além de tolerar. Para compreender, é preciso um esforço para adentrar na realidade do outro e reconhecer a sua história,
né? O seu contexto, a sua realidade, mesmo que isso não signifique convivência com seus princípios ou atitudes. Enquanto que tolerar, né, vulgarmente tem sido aplicado no sentido de aguentar o outro, de suportar o outro. Né? Então, a atitude da compreensão, ela vai além disso, ela vai além do suportar, ela vai além do tolerar. Ela exige aceitar o outro como ele é, né? Exige humildade, que nasce da aceitação, que o nosso saber ele é relativo, e que toda criatura merece respeito na sua individualidade, né? Então, respeitar o outro, respeitar os animais, né? Respeitar as nossas diferentes crenças, opções, nossos diferentes saberes, né? Então, essa estratégia, ela é extremamente importante para que a gente possa ir colocando em nossos corações a semente do amor, né? Uma outra estratégia é a compreensão em relação à atitude do outro, que é um recurso primordial, né, para que a gente possa, assim, melhor se relacionar. A compreensão é a melhor forma de alcançar o relacionamento com o outro, né, e a melhor forma de fazer isso é através dos diálogos, né, que são tão importantes, tão necessários para o respeito a cada individualidade, o falar e o ouvir. Né? O diálogo, ele é isso, ele não é apenas falar sozinho, mas é também ouvir e dar abertura, né, para que o outro possa assim, se colocar. Né? Então, o diálogo, ele constitui um importante fator para a compreensão das nossas diferenças. Né? É através do diálogo que identificamos a relatividade do nosso saber. Nós não sabemos tudo, nós somos espíritos ainda em experiências de compreensão. Então, não sabemos, ainda não absorvemos tudo, e o outro sempre tem algo, né, para nos oferecer. Então, através do diálogo nós conseguimos valorizar o outro, né, respeitar o outro, né, até respeitar os seus rótulos, né, buscar essa compreensão. E ainda desenvolvemos o cuidado ao expressar o julgamento, né? Porque todas as vezes que nós expressamos o julgamento e que dialogamos, nós vamos compreender que o nosso julgamento, sem o diálogo, ele já é extremamente danoso em qualquer ocasião, né? Mas sem o diálogo, ele chega a ser injusto, extremamente injusto, né? Então, o exercício da compreensão como estratégia do amor solicita esse esforço para nos despirmos do egoísmo, descermos do nosso pedestal imaginário e nos embrearmos com o nosso próximo, encarando como um espírito que tem uma riqueza de valores e experiências que devem ser consideradas, apesar, muitas vezes, de alguma situação equivocada que esse espírito, nosso próximo, como nos coloca Jesus, ele possa estar passando, ele possa se encontrar, né? Porque do ponto de vista da paternidade divina, todos nós somos sementes, somos filhos de Deus e buscamos essa plenitude, né? Então, pode até ocorrer equívocos em determinados temporários, né? Quando estamos buscando a felicidade, mas todos nós somos merecedores da compreensão como uma estratégia de colocarmos o amor em prática. Uma terceira estratégia é a cooperação, né? A cooperação, ela constitui-se, na verdade, uma estratégia do amor, pois, embora o homem seja uma individualidade, seu processo de individualização não se dá de forma isolada. Ninguém vive, se desenvolve e evolui sozinho. Sempre existe um outro que está ao nosso lado, né? E este processo de individualização, ele é alimentado através de interações, uns para com o outro, né? E estas interações constituem-se, na verdade, um elemento indispensável para a conquista da nossa felicidade. Só com o outro que seremos felizes, né? Cooperar significa trabalhar em conjunto, de forma harmoniosa, coordenada, sinérgica, né? Se constituindo numa ação solidária que visa o bem comum, não apenas o bem individual. Então, assim, nós precisamos entender que a cooperação se completa com leis como a lei da solidariedade, como a lei da competitividade, numa justa medida. A gente sabe que é um desafio no mundo moderno pensarmos na competitividade de forma justa, né?
trazendo a competitividade, trazendo crescimento ao invés de luta individual no nosso próximo, mas isso é possível, né? Porque se a gente imaginar no simples exercício de cooperação em nossas vidas, de quantas pessoas estão envolvidas para que a gente possa viver. Por exemplo, para que eu possa estar aqui agora falando para vocês, muitas ações foram necessárias de serem pesquisadas, desenvolvidas. Existia uma cooperação universal para que nós tivéssemos os recursos que nós temos no nosso dia a dia. O próprio pão que nos alimenta no café da manhã, né, para que ele chegue à nossa mesa, foi necessário que houvesse muitos recursos investidos no desenvolvimento do trigo, no plantio, né, nas experiências para chegar à melhor receita, no trabalho do padeiro, no trabalho daquele que abriu suas portas para nos vender o pão, para chegar até a nossa casa, né? Então, a gente vai ver que tudo, né, que se coloca em nossas vidas, ela tem como base a cooperação, né? Só através da cooperação é que nós conseguimos sobreviver. Existe uma cadeia cooperada em nossas vidas. Então, nós precisamos entender o nosso papel nessa cadeia. Nós precisamos entender o que, né, que nós podemos fazer para o nosso próximo. Então, isso é um exercício muito importante para o desenvolvimento da gratidão em nossos corações, né? Porque todos colaboram na manutenção de nossas vidas e podem ser estendido a todos as nuances de nossas vidas, né? Então, constatando que existe uma importância muito grande nessa cooperação para cada um de nós. E que na relação entre cooperação e individualismo devemos sempre recorrer à questão da justa medida, né? Pois é preciso encontrar esse equilíbrio entre o desenvolvimento dos valores individuais e o desenvolvimento dos valores grupais, né? E aí a gente vai encontrar Jesus como um educador por excelência, que ensinava para a gente de uma forma que estava ao alcance da compreensão de todos. Narrava histórias envolvendo os fatos cotidianos e atitudes, né, comuns para a sociedade daquela época. E assim, e nessas personagens ele busca, né, a virtude de cada um. Ele busca mostrar, através do exercício exatamente do cuidado, da cooperação, a virtude de cada um, né? Jesus foi um grande líder que nos apresentou um conceito de liderança concatenada com a humildade e o respeito, né? Quando no gesto, né, de despedida entre os seus irmãos, ele até fez um gesto extremamente humilde, que lavou os pés dos seus discípulos, né, para mostrar que o maior líder no universo seria aquele, né, que precisa dar exemplo de humildade. E neste momento ímpar em nossas vidas, não é mais a sobrevivência através da exploração dos fracos e da luta exacerbada que garantiremos a nossa permanência como espécie na Terra, mas a partir da convivência harmoniosa com todos os seres, respeitando a individualidade de cada um, criando vínculos de responsabilidade, de igualdade e de solidariedade. Então, nós podemos dizer que a era do se dar bem, a era da exploração, ela já não cabe mais em nossas vidas. Né? Nós precisamos ter essa compreensão de que tudo precisa ter uma harmonia no universo, e que isso também é amor, que conviver harmonicamente, né, buscando exatamente aquilo que foi nos ensinado por Jesus, de fazermos aos outros o que gostaria que os outros os fizessem, né? Então, só esse amor permitirá que haja respeito nessa teia da vida, pois onde ele existe, né, sejam as agressões e dominações pelo poder da força, né? Então, a gente precisa estar rompendo, né, essas barreiras, né, para que a gente possa, assim, viver em comum, permanecer na humanidade, nesse aprendizado da cooperação, né, entendendo que todos os reinos da vida nos oferecem algo em relação à cooperação, né, todas as cadeias estão, de alguma forma, colocadas na teia da vida para que a gente possa exatamente aprender a viver de forma cooperada. Se aprendêssemos melhor, né, com a natureza que nos ensina tanto, a natureza é tão exuberante, nós que moramos aqui na Amazônia, né, que temos todos esses exemplos
de convivência, de cooperação natural, né, que possamos aprender a conviver em cooperação, como um ecossistema equilibrado, né? A quarta a estratégia para a convivência do amor é a compaixão, né, que pode ser compreendida como uma atitude de empatia para com o sentimento do outro, né? Esse sentimento de ter paixão com, né, é um sentimento que deriva da nossa consciência de integração e responsabilização pelo que nos cerca, né? Então, a compaixão significa ter paixão com, significa compartilhar emoções, né? Essa palavra paixão, ela vem do grego e ela significa emoção. Então, ter compaixão é ter emoção junto, né? É sentir a dor do outro, né? É sentir a alegria do outro, é condoer-se. E esta atitude, ela está diretamente relacionada à nossa capacidade exatamente de sintonia, né? De sintonia com o sentimento do outro. É a empatia, é buscarmos nos colocar, né, junto ao outro, né? E a gente teve historicamente, né, uma visão em relação à vivência da compaixão, numa atitude de que compaixão é um sentimento digno apenas dos santos, né? E que, como nós não somos santos, né, não damos muita atenção ao seu desenvolvimento em nossas vidas, né? Isso por um lado. Por outro lado, também, muitas vezes pensamos que a compaixão corresponde a um sentimento menor, de pena. Eu tenho compaixão, eu tenho pena do outro. E que essa pena, ela é marginalizada, ela não pode ser cultivada. E que sentir pena seria comparada a uma atitude de menosprezo pelo outro. Mas não é isso que nós queremos colocar aqui. A autora, no livro, ela coloca a compaixão como um sentimento que não é menor, nem de piedade para com quem sofre, nem de uma atitude passiva. É uma atitude ativa, né, que deriva da capacidade de compartilhar a paixão do outro e com o outro, né? Trata-se, nesse caso, de sair do seu próprio círculo e entrar no outro para sofrer com ele, alegrar-se com ele, caminhar com ele e construir uma vida em sinergia com ele, né? Então, a compaixão, nesse caso, ela deriva da nossa compreensão de que somos irmãos, considerando a paternidade divina. E por isso estamos ligados uns aos outros pela teia da vida, né? E que nessa posição, na cadeia da evolução, não nos confere o direito de subjugarmos o nosso próximo, e sim de criarmos um vínculo de responsabilidade, de igualdade e de solidariedade uns com os outros, né? Então, a compaixão, ela é colocada aqui como uma atitude que precisa ser aprendida, cultivada, aperfeiçoada ao longo do tempo, sendo urgente a sua adoção consciente, visando a modificação da nossa relação para com o nosso próximo, né? A gente pode citar muitos exemplos de compaixão pregada e praticada pelo Cristo, né? Como também resgatar o sentido da compaixão como estratégias de amar, trazendo exemplos tão importantes para a humanidade, como foi o exemplo de São Francisco de Assis, como a contribuição do Dalai Lama, né? Como também as contribuições dos ensinamentos realizados pelos nossos irmãos de doutrina espírita, o Chico Xavier, o Divaldo Franco. Então, nós vamos encontrar muitos exemplos, né, de pessoas que tiveram a compaixão, né, que buscaram e que buscam sentir a dor do outro, sentir a alegria do outro, compartilhar esse sentimento, né? A veneranda Joana de Ângeles nos ensina que o amor é o grande bem a conquistar, em cujo empenho todos devem ampliar os mais valiosos recursos e esforços, né? Então, é buscar este amor em nossas vidas como compromisso de vida para sentirmos o amor e assim desfrutarmos dos seus efeitos, seja através do cuidado, né, para com um com o outro, seja através da cooperação, né, seja através de todos esses ensinamentos, né? E nós sabemos que, como somos espíritos rebeldes, de que a prática dessas estratégias, muitas vezes elas se tornam desafios em nossas vidas, elas se tornam extremamente difíceis, né, para espíritos como nós, né, que insistimos muitas vezes em errar,
né? Com as nossas dificuldades, as nossas diferenças, com as dificuldades que muitas vezes se colocam em nossas encarnações, né? Mas o que podemos afirmar é que temos que descobrir o nosso tempo. O tempo em que conseguiremos dar uma resposta de amor a um desafio que nos é proposto, a todos os desafios que é proposto em nossas vidas, né? E que não devemos esmorecer nunca, pois avançar no amor depende fundamentalmente de nós, depende de uma atitude, depende de um desejo, depende de uma postura em nossas vidas. Nós podemos, como Jesus nos ensina, mostrar outra face diante de cada dificuldade. Já são tantos os ensinamentos que recebemos da lei do Cristo, né? Tantos ensinamentos que nos mostram, né, que somos capazes de superar as nossas dificuldades e no dia a dia buscar essas estratégias para assim, né, ir um pouco fazer um pouco a mais, né, fazer um pouco além daquilo que somos acostumados a fazer, nós já temos essa condição, né? Então, nós não podemos, não devemos desistir diante das dificuldades. E sempre que possível, exercitar essas estratégias, né? Buscando o exercício constante da conscientização quanto à necessidade, né? Necessidade da compreensão, do cuidado, da cooperação e da compaixão para conosco mesmo e para com os outros, né? Então, todas essas estratégias, elas precisam ser primeiro praticadas em relação a nós mesmos, né? O cuidado com o nosso corpo físico, o cuidado com os nossos pensamentos, o cuidado da vigilância, do orar e vigiar, né? A cooperação, né, com quem nós vivemos, né, colocando, independente da nossa posição diante da vida, colocando sempre isso à frente, né, sabendo que não estamos sozinhos e que podemos contar um com os outros, né, na realização do nosso aprimoramento, do aprimoramento do nosso próximo, da compaixão para com o sentimento do outro, para com o nosso sentimento também, nos perdoando, nos amando, e buscando também no outro, né, encontrar o perdão, buscando também evitar sentimentos que façam com que a gente não entenda, né, o que o outro sente, né? Então, e essa compreensão, esse cuidado, essa cooperação, essa compaixão, se dá melhor quando a gente está aberto para isso, quando o nosso coração toma a decisão, eu quero amar. Eu aprendi com Jesus, é isso que ele me ensinou e é essa opção que eu fiz na vida, né? Buscar ser o homem de bem que o Evangelho nos ensina, né? E nós veremos que se conseguirmos fazer isso, o resultado maior será a conquista da paz, da plenitude e da nossa felicidade, e da felicidade daqueles que já amamos, da felicidade daqueles que estão ao nosso lado, né? Lembremos da nossa querida Joana, né, de Ângeles, quando nos diz que o amor é o grande bem a ser conquistado na humanidade, em cujo empenho todos devem aplicar os mais valiosos recursos e esforços. E esse verbo amar, ele precisa ser conjugado na nossa vida como uma atitude do coração no nosso dia a dia, né, nos nossos relacionamentos, aproveitando todas as oportunidades que a vida nos oferece para isso. Então, despertemos hoje, despertemos para os efeitos da lei de amor em nossas vidas e busquemos empreender esforços, né, para conseguir, assim, colocar em prática esta lei em nossa existência, no nosso dia a dia, para com o nosso próximo, para com todos aqueles que atravessam o nosso caminho. Então, que a paz do Cristo possa permanecer conosco e que nós possamos iniciar a próxima semana intuídos desse objetivo, do amarmos uns aos outros, né? Fazemos ao outro aquilo que queremos que o outro nos faça, e assim conseguir compreender e colocar em prática a lei do amor. Que a paz do Cristo permaneça em nossos corações hoje e sempre. Gratidão, Cídia. O Centro Espírita Bezerra de Menezes, ele permanece com as suas atividades presenciais suspensas
né, por orientação, né, das autoridades sanitárias. Mas nossas atividades continuam acontecendo. Os grupos de estudo diários continuam acontecendo, as palestras, tanto na quinta-feira, às 19h30, quanto aos domingos, também às 19h30. Né? A evangelização ela está sendo gravada, a evangelização infantil, e vai ao ar, né, no Bezerra de Menezes, tanto no Instagram, como no grupo às 19h30. E as juventudes, né? Nós estamos com o programa do Consolador Prometido, né? Os semeadores, né? Todo domingo à tarde, às 15 horas, em parceria com o Centro Espírita de Cruzeiro do Sul, Allan Kardec de Cruzeiro do Sul. Temos 2 turmas de Juventude 1, que é de 12 a 15 anos, e a Juventude 2, que é de 15 a 25 anos. Né? Estão acontecendo todos os domingos, às 17 horas, de forma virtual. E agora, né, nós vamos, antes de fazer a prece, nós vamos passar um vídeo de convite, né, bem legal, para a juventude. Então, quem tiver interesse, quem tiver um jovem na sua família, procure os nossos canais, né, no Instagram, né, no YouTube, ou os grupos espíritas, entre em contato que a gente envia o link da matrícula, tá bom? Então, agora a gente vai assistir a um vídeo de convite e em seguida teremos nossa prece. Jovem, para que reencarnamos? Basta não fazer o mal? O que é Deus? O que é ser um homem de bem? Espíritos podem nos influenciar? De onde viemos? O que existe após a morte? Para onde vamos? Busque respostas. Encontre caminhos. Participe da evangelização espírita. Olha só que legal, que convite legal, não é mesmo? Então, no Instagram a gente tem Sou Jovem Espírita, e também nós temos o canal do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Então, quem quiser pode vir somar conosco, que está sendo muito legal os nossos encontros. Agora faremos nossa prece de encerramento. Mestre, amigo Jesus, graças te damos pelo aprendizado da noite, pela oportunidade de compartilharmos conhecimento e boas energias. E te rogamos, Jesus, que esteja conosco durante essa semana, nos abençoando, nos fortalecendo para a caminhada do bem, que possamos ser melhores do que ontem. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos.